Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula, né? Vamos continuar nossos estudos sobre a parte do processo de usinagem por furação, né? Vamos ver aqui quais são os assuntos que vamos estudar nessa aula. Então, nós temos aqui, né, nessa aula, vamos estudar sobre os escareadores e rebaixadores, que são uns tipos de brocas também especiais, né, que a gente já começou a estudar na aula passada. Vamos ver também a parte do material da ferramenta, os tipos de afiação de broca, vamos estudar sobre os desgastes da ferramenta, os erros comuns, né, na geometria do furo. Vamos ver também os critérios de fim de vida da ferramenta. Vamos estudar sobre as furadeiras, né, que são as máquinas que junto com a ferramenta faz a execução desse processo de usinagem por furação. Vamos ver também os acessórios mais comuns, né, da furadeira e os tipos de operações. Temos aqui os escareadores e rebaixadores, que são outro tipo assim, né, de broca especial mesmo, né? Esses escareadores e rebaixadores, eles são usados em operação de usinagens de furo, nas quais existe a necessidade de executar rebaixos ou rebarbas e em montagem de máquinas que é necessário embutir parafusos que não devem ficar salientes, né? Nesse caso, somente a furação com a broca comum não seria suficiente e também nem indicado, né? Porque questão de perfil, questão de geometria, então, no caso, não seria indicado fazer esses tipos de procedimento com a broca comum, né? Então, para esse tipo de trabalho, usamos ferramentas diferentes de acordo com o tipo de rebaixo ou alargamento que se quer obter. E aí, nesse caso, a gente faz as escolhas dos escareadores ou dos rebaixadores, né? A gente vai ver aqui agora um pouquinho de cada um, só para vocês se familiarizarem. Então, a gente tem aqui, né, que os escareadores, eles são usados para rebaixos cônicos, que alojam cabeças de parafusos e rebites. O escareador também, ele é uma ferramenta de corte usada para chanfrar a entrada de um furo com determinado ângulo, de modo a admitir a colocação da cabeça do parafuso. Os escareadores são fabricados em aço rápido e são constituídos, né, por um corpo, onde estão as arestas cortantes, por uma haste e, eventualmente, né, por uma espiga. A gente pode observar nas figuras ao lado aí a estrutura, né, desse tipo de ferramenta. E no caso, o escareador, ele é fixado no mandril, né, porta-brocas, ou diretamente na árvore da máquina ferramenta, né? E isso é feito de aço rápido em dois formatos, com haste cilíndrica ou com haste cônica. Temos também aqui a parte dos rebaixadores, né? Que eu coloquei para vocês alguns detalhes para vocês entenderem melhor. No caso dos rebaixadores, ele tem a função de rebaixar furos para alojar parafusos de cabeça cilíndrica, né? Tem a mesma função que as brocas escalonadas, porém possibilita a confecção de rebaixos com maior diâmetro e com acabamento com baixa rugosidade. E assim, os principais tipos de rebaixadores são os de haste cilíndrica, de haste cônica e com piloto fixo ou móvel. Então, aqui na figura ao lado, vocês conseguem observar o perfil, a geometria, né, dessas ferramentas especiais que são os rebaixadores. Gente, para a gente fazer a escolha ideal da ferramenta, a gente precisa também ter conhecimento, né, claro, do tipo de material que será usinado. E assim, o material da ferramenta, ele tem alguns requisitos, né, que precisam ser seguidos para ter a sua resistência e conseguir executar a furação com maior precisão, né? Então, no caso,
o material, a ferramenta, a broca, no caso, ele tem que ter a tenacidade, né? Que ele tem que ser resistente ou também difícil de partir, né? E ter a qualidade de aderir fortemente a uma superfície. Ele precisa também ter resistência à compressão, né? Já que a broca ela é forçada para baixo. Então, é um material que precisa ter essa resistência, né, para não quebrar, para não forçar. Também precisa ser resistente à abrasão, né, que é a resistência do material ao desgaste superficial, né, gerado, no caso, pela ação de um outro material ou fluido, então ele precisa ter essa resistência à abrasão. Precisa ter a resistência térmica, né, devido às temperaturas durante o processo, e precisa também ser resistente ao choque e à fadiga, né? Que no caso essa resistência é a capacidade do material suportar carregamentos cíclicos que são devido ao ciclo do processo, né? Então tá ali o tempo todo girando, o tempo todo em contato com o material, então ele precisa ter essa resistência à fadiga. Então, gente, vamos estudar também a parte de afiação de broca, né? Vamos ver também aqui os tipos de afiação mais conhecidos para o processo. E a gente tem, assim, basicamente, que a afiação ele é um processo mecânico de usinagem por abrasão, no qual é dado o acabamento das superfícies de cortantes da ferramenta. Simplesmente com o fim de habilitá-las, né, a desempenhar sua função. E, nesse caso, são obtidos os ângulos finais da ferramenta. A afiação é um dos fatores responsáveis pela qualidade dos furos e uma geometria adequada de afiação reduz os esforços de corte no processo de furação. Então, no caso, a gente precisa manter a nossa ferramenta afiada e para facilitar, né, o procedimento de usinagem por furação e também manter um acabamento melhor na peça. Então, a gente tem que sempre deixar a ferramenta com a qualidade, né, específica para isso. No processo de afiação é realizado através de ferramentas abrasivas para a construção e manutenção das arestas principais de corte das brocas para que estas possam ser utilizadas no processo de furação. O tipo de afiação de broca mais conhecido e aplicado é a afiação de cone de revolução, ou simplesmente é conhecido como afiação cônica, né? No caso, basicamente, o princípio da afiação cônica, ela consiste em posicionar a ponta da broca em frente ao rêbolo, observando a formação do ângulo de ponta, né? No caso, nesta posição, a broca gira em torno do seu eixo, que está deslocado para formar o ângulo de folga. Esse tipo de afiação apresenta como vantagem a facilidade de fabricação e o seu bom comportamento também na furação, né, da maioria dos materiais usinados. A necessidade de introdução de melhorias ao processo de furação levou ao aprimoramento de novas formas de geometria de afiação, considerando-se que não existe afiação apropriada para a obtenção constante do melhor resultado em todas as aplicações. Então, a gente precisa, na verdade, sempre manter a nossa ferramenta qualificada, né, para o processo. A gente tem aqui a parte da afiação ainda continuando. Botei essa imagem aí, se vocês observarem na imagem do lado esquerdo, né, que a afiação é feita somente na superfície de folga, né, que é essa superfície aí que está sendo mostrada pela seta. E assim, os desempenhos das brocas helicoidais, ele evoluiu de forma significativa, né, com o surgimento de novos procedimentos de afiação. E temos também algumas afiações especiais que são utilizadas, como a gente pode observar aí na figura do lado direito, certo? Temos a afiação do formato A, que é a afiação de duplo tronco de cone, com redução da aresta transversal, melhora consideravelmente a capacidade de centragem da broca e reduz a força de avanço,
né? No caso, essa afiação já é feita mais na parte reduzindo a aresta transversal. Temos aí a afiação no formato D, que é uma afiação de duplo cone, tronco de cone, né? Com redução da aresta transversal também e do ângulo de saída, corrigindo leve a possibilidade de adaptar o ângulo de saída para aplicação específicas. A gente tem a parte do formato C, como a gente pode observar aí na imagem, é uma afiação de duplo tronco de cone, com afiação em cruz, no caso é sobre a aresta transversal, eliminando completamente a aresta transversal, no caso, tira essa aresta, ela é eliminada, e ela é adequado de sobremodo para furações mais profundas, né, esse tipo de afiação. Então, a gente pode observar que o tipo de broca, o tipo de afiação, tipo de material, tudo isso a gente precisa fazer a seleção corretamente antes de executar o procedimento de usinagem. Temos também aí o formato D de afiação, né, que é uma afiação com redução do cone transversal e ponta de corte chanfrada. Ele foi desenvolvido especialmente para a usinagem de ferro fundido cinzento, no caso desse formato D, e temos também o formato E, né, que o ângulo de ponta de 180 graus com ângulo de centragem é utilizado quando é necessário uma furação centrada ou quando se deseja fabricar furos circulares e sem rebarbas na furação de chapas. Então, a gente consegue observar aí que o tipo de ferramenta depende do tipo de material, do tipo de procedimento e da geometria, né, do perfil que você quer formar na peça. E temos vários tipos de afiações diferentes de acordo com o procedimento que você irá executar. Gente, algo muito importante que a gente precisa observar é a parte também do desgaste da ferramenta, né? Que assim, a gente sabe que durante o procedimento tem o atrito com a peça, tem a questão do fluido de corte, tem muitos fatores que influenciam no desgaste da ferramenta e a gente precisa se atentar a isso, né? O desgaste ele é definido como a perda do material progressiva, né, nas fases de corte da broca, devido a essa interação física entre a ferramenta de corte e a peça. Né? Então, assim, depois de um certo limite, o desgaste da ferramenta pode causar algumas falhas, né? Então, a gente precisa observar esse desgaste antes também de utilizar a ferramenta, porque pode também vir vários prejuízos na peça e até mesmo você matar a peça, então a gente precisa se atentar. Na furação, os desgastes usualmente medidos são os das arestas principais de corte na superfície principal de folga e o da cratera na superfície de saída, sendo utilizados como critério de fim de vida útil da ferramenta. A gente vai ver, acho que no próximo slide também, a definição e vou mostrar para vocês o desgaste, né, de cada componente. O desgaste ele altera a geometria original da ferramenta de corte, modificando a área de contato na interface do cavaco-ferramenta. E a medição do desgaste das arestas por abrasão é utilizada como um dos critérios para determinar também o final de vida de uma ferramenta, devido ao comportamento gradual ao desgaste. Aqui nessas imagens, a gente pode observar, né, onde normalmente ocorre os desgastes na ferramenta devido a esse atrito, né, e devido ao procedimento também. A gente tem aí o desgaste da cratera, o desgaste da ponta, o desgaste da aresta transversal, temos também esse desgaste do guia, né? Então, a gente precisa, de fato, observar, né, esses desgastes. Esse desgaste VB aí, ele aumenta as imprecisões dimensionais de atrito. O desgaste na cratera
faz a remoção de material por abrasão, né, e difusão. O desgaste no guia não gera um aumento do momento, né, então diminui esse aumento. O desgaste da aresta transversal, né, que é a parte do arredondamento de ponta e possível lascamento das zonas de transição. E o desgaste também na ponta de corte, né, tem a variação dimensional na forma do furo. Então, assim, tem vários tipos de desgaste e a gente precisa observar esses desgastes, porque tudo isso, além de não estar a ferramenta adequadamente, né, pronta para fazer o procedimento, você pode também acabar tendo um prejuízo maior, no caso, perdendo o material que você começou a usinar, e também não ter uma eficiência no processo e acabar perdendo, tendo um prejuízo maior. Então, a gente precisa realmente observar esses desgastes também. Temos aqui os erros mais comuns na geometria do furo, né? Que são os erros de forma, que tem o diâmetro não uniforme, os erros de rebarba, que no caso a rebarba tem a rebarba na entrada ou na saída do furo. Temos os erros de posicionamento, que é o deslocamento do furo de centro, então ele se desloca. Temos os erros circulares, né, que tem uma seção circular distorcida. E temos os erros também de dimensão, né, que um diâmetro resultante diferente da broca, no caso, e aí você acaba matando a peça, né, porque se você quer um furo, digamos que 10 milímetros esse furo, né, e aí teve um erro de dimensão, teve um deslocamento, teve um diferente da broca, né? Você escorregou, não fez a aplicação corretamente. E aí resultou em um furo de 12, 13 milímetros, por exemplo. Só que o ideal seria 10. Então, nesse caso, a gente não tem como fazer essa recuperação, né? A gente precisa, na verdade, às vezes mata a peça, porque às vezes, por exemplo, quando você vai fazer um reparo no bloco do motor, por exemplo, tem o furo lá. Claro que existem alguns materiais que podem ser corrigidos, né, com preenchimento por solda e depois você reabrir o furo, mas às vezes não é o mais ideal a se fazer, até porque pode ter algumas alterações na microestrutura do material e deixar ele mais frágil. Então, a gente precisa observar direitinho para evitar que ocorram esses erros. Aqui, coloquei para vocês verem a geometria, né, desses erros comuns que podem acontecer no procedimento de furação. Né? Tem aí a parte do furo cônico, furo abaulado, côncavo, inclinado, né, de dimensões excessivas ou com as rebarbas, né? Então, a gente tem vários tipos de erros que podem ser de posição, pode ser circular, pode ser na parte de forma e até da dimensão da geometria, né, do furo, que não seria o desejado, na verdade. Vocês podem ver aí, comparando, né, que tem as linhas pontilhadas, que seria o furo desejado, como deveria ficar o furo, certo? E nas linhas cheias mostram como foi que ficou realmente, né? E aí, em algumas vezes, não tem como você voltar atrás. Então, precisa realmente fazer a aplicação correta. Temos a parte, né, do critério de fim de vida da ferramenta, né? No caso, quando a ferramenta já teve todo o desgaste, ou quebrou, ou, né, sofreu algumas avarias que não tem como se reparar. Então, a gente tem esse fim de vida, né? A vida de uma ferramenta, basicamente, é o tempo que ela trabalha efetivamente, né? Deduzindo, claro, os tempos passivos, até ela perder a sua capacidade de corte, né? Dentro de um critério que são previamente estabelecidos, né?
A perda dessa capacidade, no caso, geralmente ela é avaliada pelo grau de desgaste da ferramenta. No caso, gente, à medida que a ferramenta vai se desgastando, né, a gente observa variações no processo de usinagem, né? Às vezes a temperatura se eleva progressivamente, a força de corte e a potência consumida elas aumentam, as dimensões também da superfície elas se alteram, né? E, querendo ou não, acaba piorando o acabamento superficial. A gente tem alguns critérios, a gente vai ver no próximo slide, né? Os critérios realmente de fim de vida. A gente tem aqui a vida da ferramenta, ela depende do material da ferramenta, das propriedades da peça a ser usinada. A gente também precisa ver a questão dos parâmetros de usinagem e o tipo de fluido de corte, né? Tudo isso influencia no critério de fim de vida, né? Também depende das condições da máquina e do tipo de procedimento. No caso, a fibração tem influência na vida da ferramenta, pois a cada pulso o esforço de corte é alterado, causando impacto nas arestas de corte, podendo gerar algumas avarias ou até mesmo a quebra da ferramenta. Né? E a escolha dos critérios de fim de vida depende de vários fatores, tais como exigências, desculpem, da usinagem, né, que são a precisão de medidas, grau de acabamento, e também do material da ferramenta e do processo. A gente tem aqui, né, alguns critérios para fim de vida da ferramenta. Eu quis deixar eles explanados aqui para vocês poderem visualizar melhor quais critérios são esses. Né? Então, a gente pode ver a falha completa da ferramenta, a falha preliminar da ferramenta, largura da marca do desgaste, no caso na superfície do flanco, as vibrações intensas da peça ou da ferramenta, profundidade da cratera, deficiência no acabamento da superfície, formações de rebarbas, variações na forma dos cavacos, a alteração das dimensões da peça, o aumento da força de avanço, o aumento da temperatura na aresta de corte. Então, tem vários critérios que influenciam no fim de vida, né? Claro que toda ferramenta, máquina tem a sua vida útil, né? E a gente também precisa respeitar quando a ferramenta já não deve ser mais utilizada, e a gente precisa respeitar esse limite, e também a gente precisa fazer o levantamento dos parâmetros ideais, a escolha ideal da máquina, do tipo de procedimento, tipo de material, tanto da peça quanto da ferramenta, né? Para a gente poder prolongar essa vida o máximo possível. A gente vai estudar também aqui, no caso, a parte das furadeiras. A gente vai conhecer quais são os tipos de máquina, os tipos de furadeiras, né, mais utilizadas também nesse procedimento de usinagem por furação. Então, basicamente, a gente tem que as furadeiras são máquinas operatrizes que têm por função principal executar furos nos mais diversos tipos de materiais. Para tanto, o motor da furadeira aplica uma alta velocidade de rotação a uma ou mais brocas que serão responsáveis pela remoção do material, né? Para diferentes condições de materiais, foram criados diferentes modelos de furadeiras, né? Então, a gente precisa realmente escolher a furadeira ideal para o tipo de material, o tipo de broca também, né? Que será utilizado para fazer o processo de usinagem. Né? A aplicação ela deve ser avaliada, né, seguindo alguns aspectos, que seria a forma da peça, a dimensão da peça, o número de furos também que serão abertos, a quantidade de peças a serem produzidas, né, a diversidade no diâmetro dos furos, no caso da mesma peça, e também a gente precisa analisar a questão do grau de precisão requerido. Então, tudo isso vai influenciar na escolha da furadeira ideal para o tipo de procedimento que irá executar. Então, a gente tem aqui, né, as furadeiras portáteis, né, como vocês podem observar aí, essa furadeira, inclusive, da figura embaixo, né, é uma furadeira muito comum que a gente tem conhecimento mais, né, assim.
No caso da furadeira portátil, a força de avanço vem do operador, que pressiona a furadeira contra o material, né? As furadeiras de uso doméstico, né? Como vocês podem observar, elas classificam-se como furadeiras portáteis e ela é utilizada assim comumente em peças já montadas, né? Em que o local a ser perfurado impede a utilização de outras furadeiras que são mais precisas. Temos também a furadeira de coluna, certo? Que elas são caracterizadas por apresentar uma coluna de união entre a base e o cabeçote. Esse arranjo possibilita a furação de elementos com as formas mais diversificadas, singularmente e em série. E essas furadeiras de coluna, elas podem ser furadeiras de pancada ou furadeiras de piso, né? A gente pode observar aí a imagem da estrutura das furadeiras de coluna, né? Como elas são. No caso, a furadeira de bancada, existe a diferença, né? Entre a furadeira de coluna de bancada e a furadeira de coluna de piso. Na furadeira de bancada, eles têm motores de pequena potência, né? E é empregada para fazer furos pequenos. A transmissão de movimentos ela é feita por meio de um sistema de polias e correias. Na furadeira de piso, ela geralmente é usada para a furação de peças grandes, com diâmetros maiores, né? Do que no caso das furadeiras de bancada. E elas possuem mesas giratórias que permitem maior aproveitamento de peças de formatos irregulares. Então, a gente precisa ver a estrutura da peça que irá usinar o furo, né? E fazer a escolha da furadeira mais adequada. Temos aqui um outro tipo de furadeira, que é a furadeira radial, né? O seu sistema de cabeçote móvel elimina a necessidade de reposicionamento da peça quando se deseja executar vários furos. No caso dessa furadeira, ela é empregada para abrir furos em peças pesadas, volumosas ou difíceis de alinhar. No caso da furadeira radial, ela pode levar o cabeçote a qualquer ponto da bancada, né? Reduzindo assim o tempo de reprodução. Temos também as furadeiras múltiplas, né? Que, na verdade, elas se originam da aplicação de cabeçotes de vários mandris e a furadeira de coluna. Elas são mais úteis em peças a serem produzidas em série, quando ocorre a necessidade de furação de muitos em um ou mais planos, entendeu? De muitos pontos, no caso. Temos também a furadeira de fusos múltiplos, né? Que os fusos, eles trabalham junto em feixes. A mesa, ela gira sobre seu eixo central. É usada em usinagens de peça com vários furos e produzida em grandes quantidades de peças seriadas. Então, a gente só precisa realmente observar, né? Até mesmo para facilitar na hora da execução, né? A escolha da máquina adequada, da broca adequada, né? Vai agilizar mais o processo e além de aumentar a qualidade e eficiência também do procedimento e do produto final. Temos também aqui alguns acessórios da furadeira, né? Que basicamente é a forma de fixação, né? Que vamos fixar a ferramenta na máquina, na furadeira. A fixação de ferramenta na furadeira de brocas com hastes cilíndricas é utilizado o mandril, né? E esse mandril ele pode ser de 3 castanhas, que são os mais utilizados, ou de aperto manual ou com chaves, né? Como a gente pode observar aí nessa figura aí, abaixo, né? O mandril é um acessório que tem a função de prender as ferramentas com haste cilíndrica paralela, né? Para serem fixadas na furadeira, eles são produzidos com rosca ou cone.
né? Para a fixação da ferramenta, o aperto pode ser feito por meio de chave, né? Como a gente observou aí, como eu falei para vocês. E existe também modelos de apertos rápidos, né? Para trabalhos de precisão realizados com brocas de pequenos diâmetros. Temos também aí a parte de buchas cônicas, né? Que a gente pode observar, que é um outro tipo de fixação, que são elementos que servem para fixar o mandril ou a broca diretamente no eixo da máquina, e suas dimensões são normalizadas tanto para cones externos como para cones internos, né? Temos também aqui a parte do saca-mandril, né? A gente tem aí vários modelos, tem 2 modelos diferentes aí de saca-mandril, que é um instrumento de aço em forma de cunha, usado para extrair as ferramentas dos furos cônicos do eixo do porta-ferramenta, né? Que basicamente é para você fazer a extração das ferramentas. São utilizados esses tipos de saca-mandril. Temos algumas operações da furadeira, né? Que pode ser a parte de furação mesmo, né? Que é o uso de uma broca, né? Que produz um furo, basicamente. Tem a parte de escarear o furo, né? Que consiste em forma cônica, a extremidade de um furo previamente feito, utilizando um escareador. No caso, o escareador ele permite que sejam alojados elementos de união, tais como os parafusos e rebites, cujas cabeças têm um formato cônico. Temos também a parte de rebaixar os furos, que é outro tipo de operação, que basicamente consiste em aumentar o diâmetro de um furo até uma profundidade determinada, né? O rebaixo ele destina-se a alojar cabeças de parafusos, rebites, porcas, buchas, e com esse rebaixo elas ficam embutidas, né, apresentando melhor aspecto e evitando até o perigo de acidentes com as partes salientes. Aqui, gente, eu coloquei uma imagem para vocês observarem, né, os tipos também de operações, outros tipos de operações que são executados pelo procedimento de furação, né, e de acordo com determinada broca. No caso, a gente tem algumas variações, né, que são mais usuais nesse processo de furação, indicando as direções de movimentos usuais, né, que são mais utilizados. Então, a gente pode observar aí a furação em cheio, né, temos a furação com pré-furo, temos a trepanação, temos a furação de perfil em cheio, a furação com geração de rosca, rebaixamento de perfil, furação descentrada. Temos também a parte dos alargamentos, né? Como a gente visualizou, a gente já estudou esses procedimentos também anteriormente. Na furação em cheio, né? Basicamente é um processo que faz a abertura de um furo cilíndrico, né, de uma peça, removendo todo o material compreendido, né, no volume do furo, na forma de cavaco, né, remove esse material sai na forma de cavaco. Temos a furação também com pré-furo, né, que é um processo onde é feito um furo anterior, né, com um determinado comprimento, e depois utiliza uma outra broca com um maior comprimento, um maior diâmetro, né, no furo já existente, para facilitar. Temos também a parte de trepanação, né, que é um processo em que uma parte do material ele é reduzido, né, a cavaco, mas permanece o núcleo maciço, né, que a gente pode observar aí, que é uma broca, como vocês veem na figura, que basicamente retira o material ao redor e fica o núcleo, né, o centro ainda permanece maciço, não tem a remoção, né? Então, assim você consegue aproveitar esse núcleo, né? Vai depender do tipo de procedimento, que ela basicamente é uma broca oca. Temos também a parte de furação descentrada, né? Que é um processo em que os eixos de rotação da ferramenta e da máquina não coincidem, né?
podendo gerar, sim, alguns furos de diversas geometrias. Então, a gente tem vários tipos de operações que podem ser executados, né? Eu coloquei aqui para explanar para vocês, basicamente, as principais operações que são executadas nesse procedimento de furação. Aqui eu coloquei a parte de uma figura, né, já real, para vocês verem mais ou menos assim, né, como é o procedimento de furação, né. Você vê aí que na maioria das vezes também faz a marca na peça, né, dos furos onde você quer fazer a furação e tal. Daí você já vai ver a questão do diâmetro de cada furo, né, para você escolher a broca adequadamente, né. De acordo com o tipo de material, você já vai ver o diâmetro que você vai escolher da broca para furação, para não correr o risco de você fazer uma abertura maior, sendo que você queria um diâmetro menor de furo, né? E a utilização também do fluido de corte durante o processo, né? Para tanto ajudar na retirada do cavaco, quanto também para fazer a parte de refrigeração, tanto da broca quanto da peça, o corpo da broca, né? E também a gente pode posicionar e fazer o pré-furo com a broca de centro, né? Para fazer a marcação de onde será localizado esse tipo de usinagem e o tipo de furo que irá executar, tá, gente? Claro que existem vários tipos de operações, né? Isso que eu estou explanando aqui para vocês são os mais importantes, os que são mais utilizados, mas claro que podem existir outros tipos, né, que podem ser desenvolvidos durante o processo. Então, gente, aqui a gente finaliza mais uma aula, certo? Inclusive, a gente termina aqui também essa parte do procedimento de usinagem de furação, a gente finaliza aqui. Na próxima aula, eu vou apenas explicar a vocês sobre as grandezas físicas do processo de corte, para vocês tirarem algumas dúvidas, se caso ficou dúvida em relação a como é executado o corte, quais são os movimentos, quais são as posições, quais são os planos das superfícies da ferramenta. Então, assim, eu vou fazer apenas para vocês conhecerem e sanarem essas dúvidas e vocês puderem, assim, entender melhor todo esse tipo de procedimento por usinagem, né, que a gente estudou nessa disciplina, que foi a parte de torneamento, fresamento, aplanamento e furação, tá? Obrigada pela atenção de vocês, bons estudos, né? Vejam a questão de livros, façam pesquisas também, gente, para vocês fixarem melhor esse assunto. É um assunto muito bom de ser estudado, tá? Então, até a próxima aula.